Olá pessoal, boa tarde. Estamos dando início ao nosso estudo de hoje do livro Emmanuel, capítulo 5. O primeiro vai ser a necessidade da experiência. Vamos iniciar hoje o capítulo 5, a necessidade da experiência. Então, abençoando nosso estudo de hoje, a Mariângela vai fazer para nós a prece inicial. Por favor. Senhor Jesus, aqui estamos todos nós reunidos em seu nome para mais uma tarde de estudo e aprendizado. Não podemos deixar de agradecer a espiritualidade amiga e benfeitora que aqui se encontra, preparando esse ambiente acolhedor e nos incluindo, abrindo nossas mentes para tudo que aqui for falado, para o nosso entendimento. Que Jesus, nosso mestre, nosso irmão maior, nos envolva a todos e que permita que comecemos a nossa reunião desta tarde. Que assim seja. Que assim seja. Elisângela, lê para mim os 2 primeiros capítulos, depois dá um tempo para a gente falar sobre os 3. Tá. 2 primeiros parágrafos. A necessidade da experiência. Em vossos dias, a luta a cada momento recrudesce sobre a face do mundo. Inúmeras causas a determinam, e Deus permite que ela seja intensificada em benefício de todos os seus filhos. Todas as classes são obrigadas a grandes trabalhos, mormente aos trabalhos intelectuais, porquanto procuram com afinco a solução da crise generalizada em todos os países. Ponderando a grande soma dos males atuais, buscam elas remédios para suas preocupações, espantadas com a situação econômica dos povos, cuja precariedade recai sobre a vida das individualidades, multiplicando as suas angústias na luta pelo pão cotidiano. Olha que interessante, ele deu uma definição do que é um mundo de provas e expiações. Nesses 2 parágrafos, dizendo aí, né? A luta. Por que ele vai falar? Ele está falando de economia, né? Geopolítica dos povos, das famílias, falando tudo isso aí. Em vossos dias a luta a cada momento recrudesce, ou seja, é dura para todo mundo. E aí aí vem essa frase aqui: Deus permite que ela seja intensificada em benefício de todos os seus filhos. Aí nós vamos ver que realmente a beleza, que nós vamos ver para frente, ela vai ler daqui a pouco, da liberdade que Deus deu para todos nós fazermos as nossas escolhas. E ainda que elas, seguindo aí, todas as classes são obrigadas a grandes trabalhos, mormente aos trabalhos intelectuais. Porque aí nós vamos ver também que a parte intelectual, material, é muito importante para o desenvolvimento também. Não é só a intelectual, sem a moral, complica. Mas a procura que eles estão com afinco da solução da crise generalizada. Vocês imaginam, foi na década de 30 que foi feito esse livro. Como está atual, né? Como está atual. Quantas coisas boas descobriram, mas aliado às coisas boas, na medicina, no bem-estar, foi criada a bomba atômica, depois, antes, nessa época não estava criada ainda, já estava fazendo destruição em massa. Então, a parte intelectual desenvolveu muito, mas aliada às coisas boas, também a parte negativa, dada a liberdade de escolha que todos nós temos, o povo tem, né? Então, a crise aqui é generalizada, que diz aqui, generalizada em todos os países, é uma realidade. Quer dizer, a grande soma dos males atuais, ponderando, né, a grande soma dos males atuais, buscam elas remédios para suas preocupações, espantada com a situação econômica de todos os povos, atualíssima ainda. Eu acho que
não sei, mas parece que economicamente falando, parece que hoje está até mais difícil. Não, hoje está difícil porque ao mesmo tempo você vê que tem um absurdo. Hoje tem muito mais recursos e é inadmissível que tenha país passando fome, gente. E também o consumismo nosso aumentou muito. Em relação lá. Não, o consumismo e o desperdício também, né? Ah, sim, consumismo que eu falo não só de tudo, dos bens de consumo também, isso aqui que ninguém fica mais sem, de internet. E também o desperdício é muito grande. O desperdício de alimentos no Brasil alimenta quase todos os países da África, se fosse o caso. Por quê? É a falta ainda da consciência da fraternidade que deve unir os povos, que é o dever nosso na nossa evolução, é a união de todos os povos da Terra em prol de um bem comum, onde aquele país, por exemplo, que está mais forte economicamente, ao invés de armas, ele tem que ajudar aqueles que estão precisando. Mas aí tem o problema também da moral, que nós vamos ver daqui a pouco, vou ler até uma questão do Livro dos Espíritos, para dizer que a moral é muito complicada. Por que hoje? Agora a pergunta que eu faço também, a gente fala em corrupção, que as pessoas chegam no poder, faz tudo aí, eu pergunto, qualquer um de nós, se fôssemos colocados numa situação dessa, estaríamos imunes? Dada a nossa imperfeição ainda? É a pergunta que a gente faz. Qual situação você está falando? Situação, por exemplo, qualquer situação dos políticos, estou dizendo, ocupando um cargo, um poder, você entendeu? Uma situação de poder, qualquer um de nós. A tentação enorme. Será que a gente teria força para suportar? Por isso, na realidade, a gente tem que pensar que não existe vítimas. Ninguém é vítima. Não existe vítima. Todos nós somos regulados por lei de causa e efeito. Não tenho dúvida disso. Temos sim que ajudar aquelas pessoas que estão em dificuldades, perfeitamente como estou falando, de povos, tudo, mas não existe vítima. Existe consequência. Tudo na vida é consequência. Tudo que ocorre para nós, coisas boas, consequências de atitudes boas que fizemos, coisas negativas, consequências de coisas negativas. Isso aí. Por que precisa disso aí? É a marcha do progresso, porque nós só vamos aprender às vezes o que a doutrina fala para a gente, que a gente deve aprender não pela dor, pelo discernimento. Esse é o objetivo, você ter conhecimento de tudo, da lei de causa e efeito, e você agir para que as suas consequências sejam boas das suas atitudes. Mas, se não forem, a única forma de aprender é pela dor, lamentavelmente. Ainda, onde tem a dualidade, bem e mal agora, da provas e expiações, mundo primitivo. Então, essas coisas, com o tempo, tendem a acabar. À medida que a gente vai evoluindo, nós vamos fazendo as coisas, não por medo da lei de ir para a cadeia da terra aqui, de ser condenado, de perder tudo, não. Automaticamente vai estar gravado no nosso DNA, já atualizado, que o que é meu, o que é seu, o que me sobra eu te ajudo, o que sobra de você eu ajudo, sem precisar tomar. Isso é um exemplo banal, mas é isso que eu estou dizendo, é uma lei que vai estar gravada dentro de nós. Hoje, por exemplo, nós já temos conhecimento disso, que hoje, quando a gente faz alguma coisa em desacordo, a consciência pesa. E como pesa? Então, isso aí para a gente entender. Que aí você pergunta, por que Deus permite, né? Ele é tão bom, por que permite tantas tribulações? Porque Ele deu liberdade, né? Segundo ele, o quadro não foi criado pelo Pai, o Altíssimo. Não, foi pelo ser humano. Nós criamos isso aí. E as consequências vão advindo. Aqueles que ainda estão persistindo no mal, as consequências vão vir. Só que tem um porém agora muito sério. Muitos desses vão ter que redimir-se em outro mundo. Porque aqui vai subir, a frequência energética vai melhorar e realmente aqueles não reencarnarão mais aqui. Mas terão que, como os de capela que vieram para cá para nos ajudar,
também tinham débitos e pagaram aqui. Eram muito cultos lá e vieram aqui ajudar lá na Mesopotâmia, a inventar a roda, da Suméria, ajudar tudo isso aí. Então faz parte. Então é isso que a gente tem que entender. Então, você quando tem o discernimento das coisas e procura vivenciar de acordo com as leis divinas da sua vida, colocar, sim, sempre não vou fazer ao próximo aquilo que eu não gostaria que fosse feito para mim. Feito isso aí, o caminho já está praticamente meio caminho andado, não é verdade? Então, e Deus respeita o nosso livre-arbítrio, isso é um fato, não tem como. E aproveitando, por quê? Para o nosso aperfeiçoamento moral. Por quê? Porque a dor vai nos corrigir. Por mais que se não corrige numa, volta e volta e volta, até que cai a ficha. Fala, meu Deus, eu não vou fazer mais, não quero sofrer mais. Então, isso aí que vale a pena a gente entender. Então, a última frase, né? Com a situação econômica dos povos, cuja precariedade recai sobre a vida das individualidades de cada um, multiplicando as suas angústias na luta pelo pão cotidiano. Quer dizer, a luta é essa aí. Já não é fácil ainda as suas escolhas também, pode alterar muito essa situação, né? Muito, só altera. Vamos terminar de ler. O quadro material que existe na Terra não foi formado pela vontade do Altíssimo. Ele é o reflexo da mente humana, desvairada pela ambição e pelo egoísmo. O céu admite apenas que o mundo sofra as consequências de tão perniciosos elementos, porque a experiência é necessária como chave bendita que descerá às portas da compreensão. Cada um, pois, medite no quinhão das responsabilidades que lhe toca e não evite o trabalho que eleva às alturas. Então, olha só, aqui vem uma lição fantástica, fantástica. Então, como disse há pouco, não foi formado, essas tribulações não foi criada pelo Altíssimo, pela vontade dele. Reflexo da mente humana, nós somos responsáveis. Tudo. Individualmente, coletivamente, sim, num país, num povo, numa tribo, vai agregando, criando-se os karmas individuais e também os karmas coletivos, faz parte. Então, às vezes, precisa um tormento aí que venha e que morra muita gente, desencarne muita gente, que é um karma coletivo, que precisa ser aproveitar para as pessoas entenderem. E quando uma tragédia sempre acontece com alguém, seria muito bom que a gente meditasse também a respeito daquela situação. Como alguém está agindo? Porque as tragédias, as coisas negativas, não acontecem só com o vizinho, só com alguém, acontece conosco também. É um fato. É um fato que a gente não pode. Então, nós temos que... Então, o céu admite apenas que o mundo sofra as consequências de tão perniciosos elementos. Por quê? A experiência é necessária. É o título do capítulo. Experiência necessária. Nós só aprendemos, então, lamentavelmente, ainda pela dor. É um fato. E aí a gente tem que sempre entender. Eu falei há pouco que não existe vítima. Ninguém é vítima de ninguém. Nós somos herdeiros de nós mesmos, das nossas atitudes. Então, é uma experiência. Você, quando põe a mão no fogo, você aprende que te queimou, você aprende que não vai chegar perto mais, que vai queimar de novo. É assim. Mas nós teimamos ainda em não entender isso. Nós não aprendemos nem com o reino animal. Vocês já notaram que o cão, quando está doente, ele não come, enquanto ele não sarar? E nós toma um salamar, qualquer coisa, toma e vamos empanturrar, e vamos tomar a ressaca e vamos que vamos. Não entendemos que o animal dá um tempo para aquilo que está fazendo mal saia do organismo, eliminado. E assim é a vida. E nós que somos ditos racionais, né? Como eles nos ensinam. E como nos ensinam, né?
Então é isso aí. Agora, a última frase, para nós espíritas e para os não espíritas também. Essa frase é latéria. Cada um, pois, medite no quinhão de responsabilidades que lhe toca e não evite o trabalho que eleva as alturas. Então, vamos ver o nosso quinhão. Vamos trabalhar? Vamos. Qual a missão nossa na Terra? Todo mundo tem a sua missão. Isso aqui também completa aquele pedacinho lá no começo do livro, a necessidade do esforço próprio, né? Esforço próprio, é esse o objetivo, o esforço próprio. Então, todos nós, então aquele ser, por exemplo, que nasce, um exemplo material, que nasce pobre, numa situação adversa, tudo, mas que ele luta, ele fica sem dormir, sem comer direito, e vai estudando, vai vindo, ele sai. Ele vai usar a intelectualidade dele para aumentar e para entender. E as coisas vão melhorando, vão seguindo uma sequência boa. É assim a vida. Então, quando você fala a respeito que nós somos imperfeitos, trazemos imperfeições de outras vidas. O que são imperfeições? Egoísmo, orgulho, maledicência, todas essas negatividades, inveja, ciúme, cobiça, tudo isso aí são reminiscências de posse que nós temos, egoísmo, orgulho. Então isso aí a gente vai com o tempo, essa luta não é só também para evoluir materialmente, é uma luta que nós travamos conosco mesmo, para a nossa melhora moral. Acho que essa é uma das maiores. É a maior luta que tem, nem sempre conseguimos vencer. Então, para a gente meditar um pouquinho, questão 634 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona: por que o mal está na natureza das coisas? Eu falo do mal moral. Deus não poderia criar a humanidade em melhores condições? Olha só, quer dizer, para quê? Já deixar tudo pronto, para que tem que sofrer, né? Seria ótimo, né? Ele ia ter menos trabalho. Menos trabalho, né? Zona de conforto. Zona de conforto, bem lembrado. Resposta: já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa ao homem a escolha do caminho. Tanto pior para ele se toma o mau caminho. Sua peregrinação será bem mais longa. Olha só. Deus está castigando? Bora. Você tira o caminho mais longo, tudo bem, vamos embora. Se não houvesse montanhas, o homem não poderia compreender que se pode subir e descer. Olha a comparação. E se não houvesse rochedos, ele não compreenderia que há corpos duros. Olha a analogia das coisas. Cabeça dura, não entender as coisas lá. É preciso que o espírito adquira a experiência, e para isso é preciso que ele conheça o bem e o mal. Por isso, a união do espírito e do corpo. Conforme os postulados do espírito, o espírito, qual criança é inexperiente nas primeiras fases da sua trajetória? Lógico. E daí, ser ainda bastante falível. Falha muito. Quando você é ignorante, você vai se falhar. Mas o erro, quando você é ignorante, é uma coisa. Tem um peso. Agora, o erro, quando você sabe que está errado, é outra coisa totalmente diferente. O primeiro erro é mola propulsora para você aprender. O segundo já é opção, já é escolha. Você sabe, você vai assumir aquilo ali, né? Deus não lhe dá o conhecimento do bem e do mal, do certo e do errado, mas proporciona-lhe os meios para adquirir tal experiência. Então você tem que passar pela negatividade, por enquanto. Por quê? Porque somos imperfeitos ainda. Não tem como ainda a gente chegar na angelitude atualmente. Então as coisas ruins ocorrem conosco. E a gente pensa, o que eu fiz para Deus, né? Como diz, joguei pedra na cruz, né? O pessoal fala, mas às vezes não é desta, ou de outras, às vezes de 5, 6 encarnações que ficamos um débito pequenininho de se acertar, não é só da última não. É fracionado para que a gente não tenha condição de suportar tudo, não tem, né? Então vai fracionando. Que nós fizemos um crediário lá, certinho. Fazemos um crediário em 12 pagamentos, 12 encarnações. Um carnezinho grande
Carnezinho. E é verdade, 12 encarnações, vamos pagando direitinho. Agora, se não adquirir mais, aí que está o problema. compras, se não Se fizer mais você compras, não pagar o carnezinho, o que vai acontecer? Vai acrescentar o quê? Mais Juros, correção, e vai ter que renegociar a dívida. Em vez de 12, vai para 15, 16. É isso aí. Cada espírito, porém, o faz da sua própria maneira e no ritmo que se julga mais apropriado. Cada um. Então ninguém interfere. Por mais que você goste do seu filho ou da sua filha, você dá todo o conhecimento para eles. Faça as coisas certas, para você viver bem, tranquilo. A pessoa vai lá e está fazendo errado. Você vai sofrer, mas não vai poder resolver, porque ele é um espírito livre. O problema, o ônus e o bônus é dele. Por mais que a gente sofra, é isso que acontece. Como nossos pais sofreram às vezes com as atitudes que nós tomamos também, erradamente. E assim as coisas vão devagarzinho, né? No que consiste então esse processo de aquisição de experiências? Emmanuel diz aqui: a luta e o trabalho não são tão imprescindíveis ao aperfeiçoamento do espírito como o pão material é indispensável à manutenção do corpo físico. É trabalhando e lutando, sofrendo e aprendendo que a alma adquire as experiências necessárias à sua marcha para a perfeição. Então, deu para entender essa necessidade da experiência? Por mais que a gente ache que não precisaria disso, mas como que a gente vai evoluir se nós não experienciarmos algo negativo? Para que aquilo negativo seja, afasta de mim esse Carlos agora, depois que você tenha conhecimento disso. Então aí a gente vai pensando, analisando. Então a filosofia espírita nos obriga a pensar. E toda filosofia é questionamento, você vai ter que ir filosofando. Então você olha isso aqui, mas por quê? Muitas vezes a gente não pode perguntar por quê, sim para quê, né? Porque às vezes ainda não caiu a ficha nossa ainda. Então você está na segunda vez, segunda época, né? Já repetindo algo que já devia ter eliminado na reencarnação passada e não deu conta. Viemos com essa pendência para cá e tem que tirar. Mas aí tem a beleza que nós, agora não é puxar a sardinha para nossa brasa, não. A doutrina espírita traz para a gente, abre um leque de como vivenciar, aqui, nos vivenciar no dia a dia, aqui nesta encarnação, neste mundo. O que é o aprendizado? O que é o erro? O primeiro erro, a necessidade então de aprender com os erros, que é essa necessidade da experiência, é exatamente isso o título desse capítulo que a gente está vendo. Necessidade da gente ter essa experiência, senão vamos passar, perder essa encarnação, vamos voltar a outra e não vamos aprender. Entenderam? Ficou alguma coisa? Vamos ver então. Deixa eu ver quanto tempo que a gente vai ver aqui. Vamos ver tudo. O 5.1. Quem vai ler para nós? Bem mais alto para. Todo ele ou você quer que pare o governo? Vamos ver o primeiro parágrafo. Leio. Até a carreira evolutiva, vai ler, tá? O momento das grandes lutas. Há quem despreze a luta, mergulhando em nociva impassibilidade ante os combates que se travam no meio de todas as coletividades humanas. A indiferença anula na alma as suas possibilidades de progresso e oblitera os seus germes de perfeição, constituindo um dos piores estados psíquicos, porque roubando a individualidade, o entusiasmo do ideal pela vida, a obriga ao estacionamento e à esterilidade prejudiciais em todos os aspectos à sua carreira evolutiva. Então, gente, aqui quem está dizendo, o que dá para entender aqui,
que é imprescindível essa luta, essas provas, não tem como escapar delas. É isso que vocês entenderam também? A quem despreza a luta mergulhada em nociva impassibilidade. Eu acho que ele está falando aqui também daquelas pessoas que a gente costuma dizer que não fede nem cheira, né? É exatamente a indiferença. Que não fazem mal para ninguém, mas também não faz bem para ninguém, Mas nem, aí, às vezes nem para ele mesmo. Eu acho que isso ainda é o pior. Porque o indiferente, ele sabe que precisa do bem, precisa se melhorar. Mas ele é, como eu disse há pouco, a zona de conforto. Ó, eu não prejudico ninguém, mas não ajudo ninguém também. Então, é um parasita, nem si próprio. Então, essa indiferença anula na alma suas possibilidades de progresso. E esconde seus gestos. Se isola, aquela pessoa que vai morar lá num lugar sozinho, sem ver ninguém, sem falar com ninguém. E aí, ninguém. como é que fica? Então, o que o indivíduo, por mais que ele relute na indiferença, uma hora ele vai ser convidado pela providência à sua grande luta. Por quê? Porque é da lei. É necessário. Então, por mais, ele vai fazer a indiferença, ele vai chegar mais cedo ou mais tarde. Vai ter que... Filho, toma jeito na vida. Como é que faz? E é isso aí. Então, para todos os espíritos talhados, todos para o supremo aperfeiçoamento. Gente, o objetivo nosso aqui é aperfeiçoar, não adianta. E chegou um ponto agora, o ponto crucial, agora é a encruzilhada. Ou você vai para o aperfeiçoamento, ou vai repetir de ano, noutra situação, mais aflitiva às vezes. Então, isso aí, mais cedo ou mais tarde, a compreensão vai ter que chegar. Agora, por que deixar para amanhã o que pode ser feito hoje? É um dos ditados mais importantes que a gente tem que fazer. A gente fala assim, de coisas materiais. Ah, isso aqui eu vou fazer, vou escrever amanhã, vou estudar amanhã, não hoje, tal. Mas na vida, vai ter amanhã, eu vou estar vivo amanhã, encarnado? Quem garante? Ninguém. E se eu tiver lá um checklist faltando, não cheguei nem na metade ainda, eu já podia estar feito tudo até o final, 10 opções. E na metade. Eu vi um comentário essa semana, uma pessoa falando assim: eu acho ruim essas pessoas que infarta fulminante que morre assim de repente, porque às vezes não dá tempo, né, de se arrepender dos pecados que fez na vida. Achei interessante a colocação. Pois é, por isso então anda no caminho certo para você. Eu estou preparando um texto para colocar no meu story a respeito disso aí, que a gente morre. Então assim, só dá tempo de pagar os pecados quem fica ali moribundo, levando um bom tempo para morrer. Mas nós entendemos que a partir do nascimento nós estamos preparados para morrer. E esquecemos que vamos morrer um dia. Você acha que esse pessoal que está nadando em dinheiro, poder, chucando, está pensando em morte? O povo não gosta nem de falar, né? Não. Vamos mudar de assunto, nossa. Não, mas não pensa. Morrer. Ele quer o poder naquele instante ali. Tudo que... coisa que ele não vai gastar nunca na vida. Nem ele, nem a família, nem tanta geração. E querendo mais. Aí vem a doença. A hora que aperta mesmo. Chega. Eu daria tudo. Todo esse dinheiro. Dou tudo. Para minha saúde. Você vai voltar. Sem dinheiro na próxima, você vai aprender. Ou então pode voltar nas mesmas circunstâncias, mas fazer de uma maneira diferente. Tudo é possível. Gravado. Exatamente. Gravado, vem de novo assim, com uma certa posse. Exatamente. Mas aí tem que trabalhar isso para não fazer besteira que fez na outra quando tinha posse também, não é? Tem que aprender. Então isso aí falamos sobre a indiferença, né? A indiferença da gente é sempre deixar para depois, e é complicado isso aí, porque a cobrança chega. Antigamente os cobradores que iam cobrar o carnezinho em casa, né? Agora não tem mais, mas a internet que bloqueia, tem a Serasa agora que complica, né? Então vamos lá. Mariante, vamos? O último agora. Parágrafo. Semelhante situação não se pode, todavia, eternizar, pois para todos os espíritos, talhados todos para o supremo aperfeiçoamento, raia, cedo ou tarde, o instante da compreensão que os impele a
a contemplar os altos cismos. A alma estacionária, até então refratária às pugnas do progresso, sente em si a necessidade de experiências que lhe facultarão o meio de alcançar as culminâncias vislumbradas. Atira-se aí à luta com devoção e coragem. Vezes inúmeras fracassa em seus bons propósitos, porém é nesse turbilhão de incessantes combates que ela evoluciona para a perfeição infinita, desenvolvendo as suas possibilidades, aprimorando os seus poderes, enobrecendo-se, enfim. Nossa, é tudo isso aí que a gente... Muito bem. Você falou Aí eu grifei duas coisas aqui. Atira-se à luta com devoção e coragem. Esse é o objetivo. Mas o que impede a gente ter essa devoção e coragem? Medo, podemos dizer, e uma ansiedade. São duas dificuldades que, nesse contexto de provações individuais, são emoções que chegam para anular. Medo, ansiedade, meu Deus, ele vai, não vai, você fica naquilo, sofrendo por algo, mas não toma decisão. Sofrendo, a mesma aquela coisa da história do cara que escorrega na caixa de banana, vai e cai e vai chegando de novo, ai de Jesus, vou cair de novo. E vendo e vai cair de novo. E não adianta nada. Então é isso. Então emoções que parecem para... Mas na realidade, isso vem exatamente para o quê? O medo e a ansiedade. Para serem vencidos. Para ser dominado. Porque o medo é uma das piores coisas que existe. E o medo traz ansiedade também. São concomitantes, né? Então, para a gente entender isso, Emmanuel fala aqui que é inevitável o enfrentamento nas lutas. Por quê? É nesse turbilhão de incessantes combates que a alma evoluciona para a perfeição infinita, desenvolvendo as suas possibilidades e aprimorando os seus poderes, enobrecendo-se, enfim. Isso aí é muito interessante para a gente entender mesmo. Então agora vamos falar um pouquinho para a gente ver esse aquecimento com a devoção, coragem, medo, ansiedade, o que pega a gente, que traz dificuldade para a gente seguir adiante nesse trabalho de eliminarmos as nossas deficiências morais, que vão exatamente atrasar o nosso progresso espiritual. Então nós temos que tem que pegar uma lixa e ir lapidando, porque somos pedra bruta, temos que ir lapidando, tirando as imperfeições, entendendo, por exemplo, se a gente vive hoje numa situação difícil, materialmente falando, socialmente falando, familiarmente falando, tem uma razão de ter. Não é por acaso aquela família complicada, ou na profissão complicada. Tudo isso aí mexe com a gente. Então, aí que a gente tem que começar a entender o porquê e o para quê daquilo ali. Analisar aquela situação. Está ruim? O que eu posso fazer para amenizar? Aí que tem que tirar a indiferença, o medo, a emoção, porque só reclamar da família, do trabalho, da situação social, não resolve. Não adianta nada, você vai ficar igualzinho cachorro correndo atrás do rabo, não sai. Não vai saber, não vai sair. Então, o que é preciso fazer? Vamos ver o que? Analisar, ver, procurar ajuda, sim, pessoas. A casa espírita tem como ajudar a mostrar que a pessoa é o seguinte, não adianta só se tornar vítima, que eu falei agora há pouco, se vitimizar. Eu sou sofredor, sofro muito, vou viver a vida inteira sofrendo. Não. Aí você fica indiferente. Você vai ficar tudo e não vai procurar nenhum saber por que você está se vitimando, por que você só está reclamando, sentindo-se a última pessoa do mundo, só a que mais sofre. Não. É o momento de chacoalhar, de seguir em frente. Então, para a adequada condução do nosso progresso evolutivo, torna-se imprescindível que os erros não nos induzam ao abatimento, à paralisação e à autocondenação, sentimento de culpa. Isso é um grande perigo. Eu fiz um erro, eu mergulho na culpa. Meu Deus, eu fiz isso, que tragédia. Gente, nós temos o antídoto para isso.
Lá no livro Céu e Inferno, o Código Penal da Vida Futura, estava explicado. Arrependimento, né? Vem o sofrimento, né? Vem se chacoalhar, e a remissão, vamos ter que reparar de alguma coisa. Então aí a gente vai entendendo que nós podemos sim, a partir daquele erro, nos modificarmos, não fazermos mais aquilo, e em algum momento nós vamos remir aquilo, de alguma forma. Senão, porque a gente pensa que você tem que reparar o erro diretamente à pessoa, mas não necessariamente. Você pode remir o erro, está fazendo outro tipo de remissão, tranquilamente, que vai valer a mesma coisa. É a vontade, a conscientização. Então nós não podemos abatimento, paralisação e autocondenação. Isso aí não podemos. O abatimento vem, natural. Sim. Mas não vai nos prostrar, não. Chacoalha e vamos em frente, vamos ter que resolver. Né? E parar, estacionar, como se fosse um medo e não vai sair daquilo ali. Não pode. Então, nessa instrução, que Emmanuel é mestre nessas instruções boas em toda a sua obra, né? Essa situação não é para considerar como algo definitivo e irreparável. Não. Senão Deus não seria Deus, gente. Ele não dá chance a todos nós de repararmos e seguir adiante. Por que esperar, então, uma situação, uma próxima encarnação, para vivenciar mais duramente algo que pode ser feito agora, resolver agora, nesse momento, atenuar essa situação. Até o karma que nós temos de outras formas, nós podemos atenuar, dada a nossa mudança no modo de agir, no modo de ser, de pensar, nós atenuamos. Tem aquela história que eu conto sempre, que era para perder o braço e perde o dedo, a pessoa, porque não é tão bom que atenuou o karma. Então isso aí é muito interessante a gente entender. Na realidade, eles apenas representam fatores do aprendizado. O abatimento, a paralisação e a autocondenação são fatores que nós vamos ter que vivenciar, mas não para sempre, em algo para nos mexer, né? Se erramos consciente e objetivamente, devemos procurar o quê? Superar o mal-estar, que vem, errei. Então não adianta vestir essa culpa, não, ter perseverança, buscar alternativa para a solução do problema, amenização das consequências do engano. Erramos. Eu fiz isso aqui, eu prejudiquei alguém. Ô Lisandro, eu prejudiquei você. Como que eu faço para amenizar isso aí? Tal, quero acertar, quero ver. Tudo. Nas mínimas e nas máximas coisas. Então, superar o mal-estar, ter perseverança, buscar alternativa, não deixar cair na revolta. Não revoltar só com os outros, mas revolta contra si próprio. Isso aí é terrível. É a potencialização do sentimento de culpa. Você fica revoltado consigo próprio. Você passa a se odiar por aquilo. Não pode. Porque agrava mais a situação. E por fim, a gente tem que conscientizar de que a descrença em nossa capacidade de superação e o desânimo significa tão somente perda de tempo, que é valiosíssimo tempo, porque falamos há pouco, o tempo está urge. Nós não estamos, semana passada nós estávamos aqui, já faz 8 dias que nós estivemos aqui, mas foi ontem. E outra, não adianta você ficar ali parado sofrendo essa encarnação inteira, porque a outra você vai ter que correr atrás do que você ficou então, parado. Por que não agora? A pergunta é que eu faço isso aqui. Então ele faz uma comparação aqui que eu achei legal. Os problemas e os contratempos são como os tijolos. Nós estamos colocando. Ao lidarmos com cada um deles, reorganizamos-nos, crescemos, aprendemos mais um pouco a respeito da vida, de nós mesmos, das outras pessoas, e com isto vamos construindo patamares elevados da nossa experiência pessoal. Experiência, gente. Então, um momento de grandes lutas, esse 5.1, é exatamente isso. Fazer os tijolos, os probleminhas são os tijolos, nós vamos devagarzinho, eliminando, tirando, e com a argamassa vamos fazer a base e vamos construindo o que? A nossa existência aqui, que não sabemos. O ideal seria que nós estivéssemos com a casa pronta, bonitinha, hora de entregar a chave, entrega a chave para Deus e partimos. Mas às vezes está na base, ainda não está vestida a casa ainda, mas já está bom. O problema é que se nós chegarmos, está só a planta na mão e não fez nada, o terreno está sujo, não fez a escavação, não começou as fundações, não fez nada.
Mas o que você vai fazer então? Eu te dei uma planta para você da casa. Está aqui. Para você construir durante esse período que você vai estar lá. Para você, é evolução. E você guarda bonitinho, fala, uma hora eu faço. Amanhã eu começo. Igual tem regime, na segunda-feira eu começo. E o tempo está passando, está passando, está passando, está passando. E aí, como é que fica? Então, a experiência é na luta. E agora a gente vai, né? Eu estou chegando no final da existência, a gente vai notando que é muito bom isso. E vemos que não vou ficar modificando das cacas que eu fiz na vida. Já fiz. Reparei o que pude, o que não pude, vamos estar reparando ainda. Mas aconteceu. Umas por ignorância, outros fazendo por sacanagem mesmo, às vezes, né? Dada a minha imaturidade, né, espiritual, infelizmente, a gente não sou perfeito, mas tem consciência. Agora, se vai dar tempo de descobrir a casa, não sei. Se vai por porta, nem sei se tem porta ainda, se tem Rebocou, está rebocada. Está rebocada, né? Não sei. Mas é isso aí. E não pode ser o Zé Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, livre da Eva e eu, né? Vamos ler mais uma hoje. Quem vai ler para nós agora? Margarete? É o 5.2. Você lê para mim até a substância. Primeiro parágrafo. Os planos do universo são infinitos. Para os desencarnados da minha esfera, o primeiro dia do espírito é tão obscuro como o primeiro dia do homem o é para a humanidade. Somente sabemos que todos nós, indistintamente, possuímos germes de santidade e de virtude que podemos desenvolver ao infinito, podendo conhecer a causa de alguns dos fenômenos do vosso mundo de formas. Não conhecemos o mundo casual dos efeitos que nos cercam, os quais constituem para vós outros encarnados matéria imponderável em sua substância. Olha Emmanuel falando, gente. Para os desencarnados da minha esfera, o primeiro dia do espírito é tão obscuro como o primeiro dia do homem é para a humanidade. Então, todos têm um início difícil para chegar nesse ponto. Olha lá, para o desencarnado da minha esfera, o primeiro dia do espírito é tão obscuro como o primeiro dia do homem para a humanidade. Então, ele está dizendo que a ciência cósmica é ilimitada, infinita. Começamos e vamos adiante. Não tem fim. Nós estamos na infância nosso início de caminhada. Na infância mesmo, de fralda ainda, na nossa caminhada, pensando no caminho evolutivo, do átomo ao arcanjo. A gente começa, estamos aqui, lapidando, com todas as dificuldades, Então, o que diz aqui? Reconhece-se que há ainda a desvendar para os espíritos como ele próprio. Quer dizer, sempre vai ter uma descoberta, por mais que você vai evoluindo. Então, mas cada um no seu estágio evolutivo. O que nós temos que fazer agora? Amelharmos o máximo possível de conhecimento. Sim, precisamos do conhecimento que vai abrir nosso leque, nossa mente. Mas também, só conhecimento não. Nós precisamos de vivenciar o conhecimento, senão não adianta nada. Não é verdade? Pode ler o final. Se para o vosso olhar existem seres invisíveis, também para o nosso eles existem, em modalidade de vida que ainda estudamos nos seus primórdios, porquanto os planos da evolução se caracterizam pela sua multiplicidade dentro do infinito. Aqui reconhecemos quão sublime é a lei de liberdade das consciências e dessa emancipação
provém a necessidade da luta e do aprendizado. Gente, Como citou a palavra luta, né? desde o começo. Olha que Nossa, bonito. tem ó. muito Tudo. Está dizendo exatamente, é para nos conscientizarmos mesmo, gente. É impressionante. Então, olha que coisa bonita aqui. Porquanto os planos da evolução se caracterizam pela sua multiplicidade dentro do infinito. Temos muito que evoluir. Ainda, muitos espíritos estão aí ajudando nós aqui ainda, estão no estágio evolutivo. Você acha que Bezerra de Menezes já atingiu o máximo? Não, vai subindo. Se é que tem o máximo, né? Se é que existe o máximo. Porque o máximo seria Deus. O desenvolver ao infinito. Ao infinito. Podemos desenvolver ao infinito. É. Então não tem fim. Então é muito interessante. Então reconhece o quanto ainda há de desvendar para os espíritos como ele próprio, mas compreende seu estado evolutivo e quanto já foi capaz de amealhar uma demonstração de autoconhecimento e também de humildade. Um destaque é a origem da unidade espiritual. Esse mistério persiste apesar do avanço da humanidade e do conhecimento da sua transcendência. É complicado. E ele fala aqui de uma lei de liberdade de consciência. O que seria essa lei? Que a gente pode fazer um resumo, lei de liberdade. Eu escrevi alguma coisinha aqui, depois nós vamos conversar para ver se bateu com todo mundo. Vamos lá. A noção de responsabilidade está apoiada nos preceitos éticos e morais que a sabedoria do Evangelho de Jesus sintetiza nas suas lições. Então, tudo aquilo que Jesus deu é um compêndio que nos vai dar, ensinando. Revela um certo grau de maturidade espiritual, o indivíduo que estabelece como norma comportamental associar a liberdade com a responsabilidade antes de tomar qualquer decisão. O que é isso? Aprender a fazer escolhas. Porque na consequência é responsabilidade, podemos dizer. Então, a lei de liberdade é essa. Você tem totalmente liberdade de consciência, mas você vai ter que ter a responsabilidade de assumir as consequências daquele ato seu. Então, a liberdade é total. Mas a partir do momento que você escolhe, você torna escravo da sua escolha. E aí tem as consequências. Tem as consequências naturais. Por isso que eu falei há pouco do conhecimento, que a gente precisa ter o conhecimento, não é verdade? O conhecimento para vivenciar, para aprendermos a escolher melhor. Quando escolhemos melhor, nós estamos evoluindo, estamos tirando uma casca grossa de dentro de nós, tal qual a cobra troca o couro, nós estamos tirando essas perebas de imperfeições e estamos ficando mais sutil, podemos dizer aqui. Nosso perispírito vai ficando também mais sutil, é natural. A gente vai transcendendo a matéria. Ou seja, estamos compreendendo que precisamos da matéria, é muito importante, de tudo, mas não é o objetivo primordial da nossa existência. A nossa existência está usando da matéria para que nós possamos evoluir, para que nós possamos tirar essa casca grossa que nós trazemos desde o início, quando fomos criados simples e ignorantes. É isso mesmo, vocês entenderam? Então, essa forma de agir moralmente correta representa o que se conceitua como liberdade de consciência, que é uma voz íntima, lúcida e mansa, que a providência divina marcou todos os seres humanos para auxiliá-los a evoluir. Ouvir nosso coração, ouvir que as leis de Deus, aonde estão as leis de Deus, gente? Nossa consciência dentro de nós, dentro da nossa essência. Então é isso aí. Então a liberdade de consciência nos transforma em pessoas melhores, aptas a pôr em prática a lei de justiça, amor e caridade. Então a liberdade de consciência é uma das características da verdadeira civilização do progresso. Quanto pacífico. Posati fala muito isso lá nas aulas dele, né?
conhecer o Deus que quanto mais eu conheço Deus que está em mim, mais eu conheço Deus, uma coisa assim, não é? Deus que está em você é o que está dentro de mim. É, alguma coisa assim. Está dentro de nós. Totalmente dentro de nós. É o que a gente tem que pensar. Então é isso que... Ô, gente, falta só uma. Ou deixamos para a semana que vem, aí termina essa e já inicia outra. O que vocês acham? Eu, por mim, terminava tudo hoje. Esses 5. Por mim? Vocês têm. O Geraldo tem pressa de sair, né, Geraldo? Não. Não? Então vamos embora. Geraldo, lê para nós o 5.3 então. É pequenininho. 3. São 10 para as 3 ainda, né? São 10 para as 3. Progresso isolado dos seres. A ciência, a arte, a cultura, a virtude, a inteligência não constituem patrimônio eventuais do homem, conforme podeis observar. Semelhantes atributos só se revelam na Terra nos organismos dos gênios, os quais representam a súmula da extraordinário esforço individuais em existências numerosas de sacrifício, abnegação e trabalho constante. Todos os seres, portanto, laboram insuladamente na aquisição dessas prerrogativas, de acordo com as suas vocações naturais, dentro das lutas planetárias. Paulatinamente, vencem imperfeições, aparam arestas, aniquilam defeitos em suas almas, norteando-as para o progresso, o último objetivo de todas as nossas cogitações comuns. Olha que coisinha bonita, gente, falando da luta diária, né? Ciência, arte, cultura, virtude, inteligência não são patrimônios eventuais, não, são conquistados aqui. Só se revela na Terra. O gênio que conseguiu tudo isso aí, ele batalhou desde o começo, desde da infância, naturalmente. Por exemplo, um atleta que vieram como gênios, exatamente, já cumpriram, já chegaram. O que me chamou a atenção aqui é todos os seres, portanto, laboram, né? Trabalham insuladamente, sozinhos. Isoladamente sozinho. Sozinhos, quer dizer, ninguém faz nada por ninguém. Quer dizer, nós precisamos agir. Nós precisamos fazer sozinhos. Lógico. Ninguém vai fazer por mim o que tem que fazer. Não, é o que eu falei dos filhos, você quer tudo do seu filho, mas você não vai resolver a coisa dele. Complicado. Isso também é questão da experiência. Não adianta você falar. Ele tem que viver as experiências para ele poder. Quer dizer, agora ele vai falar, mas por que eu não ouvi meu pai e minha mãe, Sim, né? por isso que está dentro dessa capítulo. Se ele tivesse, né, o discernimento, não precisava, né, passar, né? Então o atleta, por exemplo, ele ganha, ele batalhou, o corredor, tudo aí, olha, anos de treinamento duro, né? Um artista que vai influenciar gerações. Vem um cientista que faz uma descoberta que altera o rumo, melhora muito. O SEIB, por exemplo, que eu gosto, fantástico, né? A vacina SEIB anti-poliomielite, né? Uma coisa fantástica. São alguns casos. Mas quanto esses espíritos se dedicaram isoladamente em suas vidas até essas conquistas? Thomas Edison, eu falei, 1000 vezes ele tentou a lâmpada para dar certo, até que deu certo. Ele não desanimou. Acontecia. Então, Emmanuel, nós podemos dizer aí que tem 3 eixos desse esforço individual que se desta obra dos benefícios: sacrifício, trabalho e abnegação. Olha para você ver. Nada vem de mão beijada. Não também. Vida dura. Você olha assim, veio pronto, porque já conquistou. Né? Conquistado anteriormente, o Geraldo falou, exatamente. Mas então, sacrifício, trabalho e abnegação. E a partir desse tripé, né, a progressão tem as relações familiares, afetivas e profissionais, tudo vai envolvendo. É o que eu falei há pouco.
casa, na família, tudo certinho. Nessas searas essenciais, como identificar, variar? Você vai discernir entre sacrifício, vaidade ou egoísmo, que estão latentes dentro de nós, ainda. São coisas latentes. Até falar, não sou orgulhoso, mas não. Com 2 palavras já mostra. Já pensou se fosse, né? Mas a pessoa Pode falar que não é, já é. Orgulhosa, já é. Tem orgulho de não ser, né? Ela tem orgulho de não ser orgulhosa. Não é? Eu não sou tão orgulhosa como você. A palavrinha não é nada, assim. É. 2 itens quase despercebidos desse trecho que nós vemos. Um é a sociedade e o outro é a progressão gradual. Deixar claro, como disse a Mariane há pouco, a progressão, a evolução é individual. É o que elabora, né? Ninguém evolui pelo outro. Contudo, é inegável que ela se torna impossível em isolamento. Você tem que evoluir, mas você tem que conviver com diferenças para você entender, se ajudando um e outro. Por isso que esse pessoal que se isola, né? Ué, é muito fácil, né? Não discute com ninguém, não tromba em ninguém, não é para demonstrar se está elevado, se não está, se está ciente daquilo. É verdade. E olha que coisa que ele deixa para nós aqui. Fácil. Muito interessante, ele diz aqui, né? Sozinho, assim. Muito legal que eu achei. Paulatinamente vence as imperfeições, aparam arestas, aniquilam desfeitos de suas almas. Então, somos condenados ao progresso, queiramos ou não. Demora o tempo necessário. Então, conscientizando, lei de causa e efeito, colocando a base, nossa. Livre-arbítrio, liberdade de consciência, aprendendo. Somos livres para escolher, mas responsáveis pelos reflexos. Sempre. Não vamos retroagir, não vamos evoluir, não. Vamos estacionar, sim, podemos, mas daqui para frente. E é assim que a gente vai devagarzinho levando em frente. Lê para nós o 5.4. 5.4, o futuro é a perfeição. Integrada no conhecimento de suas próprias necessidades de aprimoramento, a alma jamais abandona a luta, a palavrinha volta às existências preparatórias do seu futuro glorioso. Reúne-se aos seres que lhe são afins, desenvolvendo a sua atividade perseverante e incansável no carreiro da evolução. Em existências obscuras, ao sopro das adversidades, amontoa os seus tesouros imortais, simbolizados nas lições que aprende, devotadamente, no sofrimento que lhe apuram a sensibilidade. Cada etapa alcançada é um ciclo de dores vencidas e de perfeições conquistadas. Gente, Podia se chamar colheita. Tudo que você plantou lá é isso aqui que você vai. E a alma jamais abandona a luta. Não tem como escapar, minha filha. Você pode ficar fazendo nada, você vai voltar uma hora em situação, tem que agir. Nem que ela queira. Uma hora você vai ter que agir. Não consegue. O conjunto das coisas acontece. E se esmorecer, vai sofrer mais. Mas não adianta. Aqui a gente pode fazer uma pergunta agora. Como será o nosso futuro? Podemos reescrever nossa vida? Reescrever? E o retorno à pátria espiritual? O que nos aguarda? Olha, 4 perguntinhas para a gente meditar. Se almejamos a perfeição da vida, se queremos voltar para um plano dos espíritos mais preparados do que chegamos, o que precisamos saber? Batalhar dia a dia, vencer tudo isso aí. E qual o maior obstáculo ainda que nós temos? Que Kardec fala aqui muito, tem até no livro dos Espíritos, tem no Evangelho, egoísmo e orgulho. O egoísmo é o maior obstáculo a ser chagas, a ser vencido pelo ser humano. Dele deriva todo o mal, pois é a fonte de todos os vícios.
Você quer tudo para você, mesmo que você não precise. Você quer em detrimento daquele que não tem nada. Você quer tudo, que você não vai usar nada daquilo que você tem, mais, em detrimento do outro. Então, quem quiser efetivamente se aproximar da perfeição moral, deverá expurgar o sentimento de egoísmo, pois ele neutraliza todas as qualidades. Então, a partir do momento, gente, que nós começamos a vencer o egoísmo, passamos a anular os pontos negativos da nossa personalidade, nosso eu, nosso self. Se a atitude egoística deriva grande fieira de males do seu oposto, que é, qual é o oposto do egoísmo? O altruísmo, né? Derivam pontos apreciados de convivência humana, que juntam nas regras da moral e da ética divina. Ok? Lê a última, Elisângela. 5.5. O que significam as reencarnações? Cada encarnação é como se fora um atalho nas estradas da ascensão. Por esse motivo, o ser humano deve amar a sua existência de lutas e de amarguras temporárias, porquanto ela significa uma bênção divina, quase um perdão de Deus. A golpes de vontade persistente e firme, o espírito alcança elevados pontos na sua escalada, nos quais não mais estacionará no caminho escabroso, mas sentirá cada vez mais a necessidade de evolução e de experiência que o ajudarão a realizar em si as perfeições divinas. Eu marquei um negócio aqui que vocês têm que colocar para marca também. O ser humano deve amar a sua existência, valorizar, independente das amarguras e das lutas temporárias. Isso aí é para cima. Se o ser humano amasse, não haveria suicídio. É. E outra coisa, encarnação significa quase um perdão. Olha que coisa mais linda, gente. Porque, filho, vai lá, reaprende. Tudo bem, vai lá de novo. Aquele pai bom, vai lá, refaz isso aí. Você tem toda a chance para isso. Então, podemos dizer então que nós, filhos de Deus, erramos reiteradamente. Somos agraciados então pela suprema misericórdia do recomeço, do fazer de novo. Esta constitui uma visão consoladora da vida e da relação com o Criador. Então, reencarnação para os que não são católicos, que não são espíritas, são católicos, evangélicos e outros. É um processo pelo qual o espírito, estruturando o corpo físico, retorna periodicamente ao polissistema material. Esse processo tem como objetivo propiciar a vivência de conhecimentos, auxiliar o espírito reencarnante a evoluir. Podemos citar que as reencarnações podem ser missão, provação e expiação. Rapidinho, missão, todos têm uma missão aqui, todos nós temos uma missão. Você vai casar, vai ter filho, vai reunir, uma missão. Dentro da missão pode ser provação. Provação, você sabe o que vai acontecer. Foi escolhido. Eu me proponho a receber isso aí, a passar por essa situação, para ajudar alguma pessoa ou para mim queimar etapas também. Expiação é a consequência que nós temos que pagar dos nossos malfeitos, que às vezes temos que aprender. Então, é uma consequência, né? Difícil, desagradável, às vezes dolorosa, mas necessária. Então, a reencarnação não serve para explicar tragédias e desgraças, não serve para esconder a ignorância, não serve como desculpa ao imobilismo, não serve como consolo para aquelas situações que deveriam ser modificadas e não são. Não serve para destacar o passado e paralisar o presente. Olha só, não serve para destacar o passado e paralisar o presente. Reencarnação é a oportunidade de aprendizado, é a oportunidade de se aplicar o que se sabe e superar as limitações através das vivências sucessivas no mundo material. E aí, gente? Proveitoso o nosso estudo de hoje? Nossa, esse capítulo aqui é bem... Eu queria me referir no comentário, que eu falei Zeca Pagodinho, mas a respeito do que diz a música, né? Sim, deixa eu ver. Não, mas eu entrei, falei e arrematei. Deixa eu ver. O Zeca Pagodinho, ao que me consta, é um grande ser humano. Não, mas aí... Nós entendemos. Nós entendemos. Tanto é que eu falei, deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar.
Mas eu adorei esse capítulo, viu, Eu gente? também. Muito Bem, bom. Dá um alento pra gente que precisamos de experiência. Né? Estamos chegando. Estamos tropeçando, levantando, com o joelho tudo esfolado, o joelho esfolado de cair e levantar, mas vamos em frente. Estamos aproximando do 8. O 8 para mim é a confissão auricular. Vamos chegar lá, está chegando. Tem que sair da zona de conforto, né? É. E luta. Luta. Palavra do dia. É a palavra do dia. Foi a luta. Semana que vem, então, vamos começar o capítulo 6 pela revivescência do cristianismo. Elisângela termina para nós. Então vamos fechar os nossos olhos. Agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui novamente, todos reunidos, aprendendo, estudando. Vamos todos receber essa luz que a espiritualidade preparou para nós, essas boas energias, que ela alinhe os nossos chakras, que elas nos fortaleçam, nos ajude na compreensão de tudo aqui estudado hoje, que nós possamos colocá-las em práticas no nosso dia a dia e que essa luz nos fortaleça, nos ilumine, que possamos iluminar os lugares aonde formos, as nossas casas, os nossos familiares. Vamos pedir também pelas pessoas que não puderam vir hoje. Vamos pedir pelos nossos irmãos que colocaram seus nomes ali nas caixinhas. Vamos também pedir à espiritualidade que fluidifique a água que vamos beber, que coloque nela todos os remédios necessários para a cura de nossos males. E principalmente, vamos agradecer a Jesus, nosso irmão, a oportunidade desta encarnação, este mundo maravilhoso que Ele preparou para nós, a nossa saúde, o nosso corpo perfeito, a nossa luta de todos os dias, mesmo os nossos tormentos que sabemos que são temporários. Obrigada, meu bom Deus, que assim seja. Que assim seja.